Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vlog do TV Pra Quem Pedala. Hoje vamos falar um pouquinho sobre construção de trilhas. Eu imagino que vocês já devem ter visto algum vlog aqui no nosso canal falando sobre o Zoom Bike Park, o lugar que eu chamo do paraíso do mountain bike aqui no Brasil. Eu chamo o Zoom Bike Park de o paraíso do mountain bike aqui no Brasil porque ele conseguiu reunir neste belo espaço lá em Campos do Jordão algumas das características dos locais espalhados aí pelo mundo onde você tem o mountain bike desenvolvido. Você tem trilhas progressivas, você tem uma boa sinalização, você tem obstáculos interessantes, você tem progressão de rampas, você tem uma estrutura inteligente feita. Por que é importante você ter esse tipo de estrutura? Nós falamos há um tempo aqui atrás sobre até aquela situação que aconteceu, que uns ciclistas passaram por uma fazenda e foi lá o cara deu um esporro neles e tal, deu até uma confusão. E eu naquela época citei até que na maioria desses locais espalhados aí pelo mundo, onde se tem mais desenvolvimento, você não pode simplesmente sair pedalando pela terra dos outros. Você vai lá e pedala, tem uma cerca que eu pulo a cerca, abro um single track e faço. Isso não é possível. Você tem que pedir autorizações, você tem que ter um local apropriado, ou uma terra que seja sua, ou uma terra privada, ou então você faz um acordo com alguém que tem uma terra privada, ou um parque estadual no qual você peça autorização para fazer, e aí você vai lá e faz. E nesses locais existem procedimentos para se construir as trilhas. O Zoom Bike Park, ele segue esses procedimentos. Da onde vêm esses procedimentos? Existe uma instituição que se chama International Mountain Biking Association, a IMBA. O Zoom Bike Park, o Márcio Prado é o cara que está à frente do Zoom Bike Park. E ele fez os cursos da IMBA e a construção do Zoom Bike Park foi feita de acordo com a IMBA. Ou seja, com os protocolos da IMBA. Vocês podem entrar no site da IMBA aqui, é bem interessante, você tem as partes aqui de Trail Solutions, e aí você tem também Educational and Grant Programs, tal, isso aqui é Advanced Trail Building School, que você vai aprender a fazer trilhas, você tem aqui a Trail Accelerator Grants, enfim, você tem vários tipos diferentes de conteúdos aqui no qual você pode entrar. Existem algumas coisas gratuitas, eu sei que tem alguns tipos de curso que você tem que se inscrever e tal, então enfim, eu nunca entrei a fundo aqui na parte da IMBA, eu não trabalho com essa parte de construção de trilhas, mas eu sei que eles sim, os protocolos eles são utilizados em praticamente o mundo inteiro. O Santos Bike Park, que foi aquele bike park que eu fui com o Marconi lá em Orlando, ele também usa o mesmo protocolo, e é bem interessante isso, como eu falei, você ter as áreas e os diferentes tipos de obstáculos. Então você tem saltos de diferentes tamanhos, você tem rampas de diferentes tamanhos, que faz com que você crie uma progressão que faz com que você vá melhorando. Por exemplo, quando isso não acontece, aqui em Brasília mesmo a gente tem alguns exemplos disso. Ou você tem trilhas muito fáceis, e aí, beleza, ninguém sabe pular, ninguém sabe dar nenhum tipo de salto nem nada, e aí você abre alguma trilha que alguém fez um negócio que tem um salto meio grande demais. Aí volta e meia alguém vai lá e se esborracha, porque não fez a progressão para conseguir fazer aquele salto maior com segurança. E aí vai fazer um salto e acaba se machucando. Então, você não encontra esse... Ou você tem coisas muito fáceis, ou você tem coisas intermediárias, mas muito fácil, difícil. Você não tem aquela escadinha mais progressiva que realmente vai trazer segurança no processo de aprendizagem da técnica do mountain bike. Então isso é a importância de se ter esses lugares, né? A importância de você ter esses protocolos de como fazer as trilhas e tal. E aí a grande questão é que para você fazer um investimento desse de criar
uma situação como essa, você tem que ter alguma garantia de que aquele lugar ele vai se manter. Você não vai fazer um projeto de um bike park ou de uma estrutura dessa na terra dos outros, sendo que o cara pode simplesmente já falar, não quero mais que vocês entrem aqui, pronto, tá no direito dele, a terra é dele, ele faz o que ele quiser. Mas então tem que existir esse processo de você separar a terra, depois garantir aquilo ali como um espaço para aquele fim, e aí depois você começa a desenvolver o resto. Mas sem isso fica difícil de você ter o desenvolvimento realmente completo do mountain bike e dos mountain bikers, né? De você ter realmente uma cultura de que as pessoas saibam de que você tem lá um lugar com estacionamento, com uma estrutura, que o pai pode levar os filhos sem problema, que, sabe? É esse tipo de estrutura que facilita. Voltando a falar do Zoom Bike Park, o Márcio, ele no Instagram deles, lá do Zoom Bike Park, de vez em quando ele publica algumas coisas sobre construção de trilha, sobre comportamento em trilha, sobre como agir. E eu achei bem interessante umas postagens que ele fez ontem, inclusive eu mandei uma mensagem para ele, falei, pô, mas se você puder me mandar, ele postou no Stories lá do Instagram dele, algumas dicas de comportamento do que fazer quando você está na trilha, para que você possa manter ali, porque não é só a parte de quem está construindo, de quem está usando, sim. Tem alguns comportamentos que você tem que ter do ponto de vista de preservar a trilha, de preservar a vegetação em volta e tal. Tem várias nuances nisso aí. Então eu vou passar aqui os stories do Márcio para que vocês possam ver e entender do que eu estou falando. Pessoal, é bastante importante a gente ter alguns cuidados na trilha. A gente pensar que existe uma vegetação, algo importante, que a gente já está abrindo um caminho no meio e a gente tem que preservar o máximo que tem no entorno. A gente criou essa rampinha porque tinha uma árvore caída aqui e a raiz dela ainda estava conectada ao solo e ela ainda mostrava muito sinal de vida. E a gente não quis mexer na árvore caída e fizemos essa rampa. Ao lado dessa rampa, vários arbustos, pequenas árvores, mostrando a mata bem fechada. Isto dos dois lados da rampa, o que torna a trilha muito legal, né? Dá uma sensação de velocidade bem maior. No atendimento, quando o pessoal chega, a gente recomenda muito a questão da progressividade. Começar nas trilhas fáceis para depois ir para as trilhas difíceis. E só entrar em trilha a qual você é realmente capaz de pedalar. Quando pessoas que se assustam com algum tipo de obstáculo, chegam na trilha, o que elas fazem? Elas buscam criar um contorno. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui ao lado desse trecho. Este é um lado da rampa. Vejam o outro lado. O que aconteceu? Esse lado aqui ele era tomado de vegetação, igual ao outro ou mais. Porém o pessoal desmonta da bike e começa a entrar no mato. A partir do momento que fez o primeiro caminho, passando aqui agora, isso descaracteriza a trilha, né? Vai deixar o espaço menos bonito, menos emocionante. Outros que ficam inseguros vêm por esse caminho também e arrepia com toda a vegetação que existia no local, com o pisoteamento, né, do solo. O solo aqui é super fértil, com certeza há uma série de sementes dormentes aqui no chão. Essa sujeira, entre aspas, natural que eu jogo em cima cria ainda mais matéria orgânica e se ninguém mais pisotear, recupera. Isso aqui ainda é relativamente fácil de recuperar. Eu simplesmente vou pegar troncos, galhos, folhas, bromélias, coisas que estão caídas, que caem com as chuvas, e vou bloquear esse caminho novamente. Bom pessoal, trabalho feito, coisa simples, mas faz diferença. E pedir a colaboração de todo mundo para nunca cortar caminho fora da trilha, beleza? Bom, então esses stories bem interessantes, eu acho legal isso, inclusive falando um pouco dessa questão da progressão de trilha. Lá no Zoom Bike Park, na maioria desses bike parks, você tem um mapa, e nesse mapa existe uma progressão
de trilhas. Como é que funciona essa progressão de trilhas? Você tem trilhas, se eu não me engano, lá no Zoom Bike Park, assim como em estações de esqui também, você tem a verde, que é a mais fácil, você tem a azul, que é a fácil intermediária, você tem a vermelha, que é a intermediária avançada, você tem as pretas, que são as avançadas, e eu não sei se lá no Zoom, não lembro exatamente se tem as Double Diamonds, que é a dupla preta, que são as mais extremas mesmo. É isso, de qualquer forma, eu acho que é bem interessante para quem se interessa ou quem gosta. Eu sei que muita gente gosta de construir trilha, gosta de ir lá, tal, pegar algum terreno, fazer alguma coisa. Fica a sugestão de entrar no site da IMBA, vou botar aqui embaixo o site da IMBA para que vocês possam ver, é um site em inglês, mas para quem tem jeito para ver, eles têm alguns materiais gratuitos que você pode baixar, alguns manuais de como se fazer trilha e tal, que são interessantes. Eu já baixei uma vez, inclusive, tem bastante conteúdo. Então você consegue bastante conteúdo aqui, caso você queira fazer essa jornada sozinho, você já consegue aprender bastante coisa. Então o link está aqui embaixo, tá o link também para que vocês possam seguir o Zoom Bike Park no Instagram, e aí de vez em quando vocês pegarem umas palhinhas dessa do Márcio ensinando um pouco sobre as trilhas. Beleza? Bom, antes de encerrar o vídeo aqui, então, só um recadinho de um dos nossos patrocinadores, a WUM. Ela tem feito alguns vídeos explicativos sobre os uniformes dela, então cá está o vídeo do uniforme da WUM para que vocês possam assistir, ver os detalhes, e aí depois é isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo, inscreve no canal e aquela coisa toda. Abraço.